O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Agora vocês ficam com a coluna da professora Vivian Almeida. Aunque no me reconozcas, fui peón de tu ajedrez. Gambito da Dama. Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Na última participação que eu tive aqui, a coluna acabou caducando não pelo conteúdo, mas pelo objeto, por conta da suspensão da ida do presidente à China em função de seu estado de saúde, mas ainda que a viagem não tenha acontecido naquela ocasião, sem dúvida nenhuma as questões ali tratadas se mantêm sobre a relevância da viagem, sobre o papel do Brasil, ao mesmo tempo algumas situações antagônicas e conflitantes, né, com a defesa de direitos humanos, ao mesmo tempo que estamos falando da China, enfim, né, tudo isso de alguma forma é ainda a agenda para se olhar nas viagens, e um dos temas que eu gostaria de trazer para vocês hoje é justamente uma outra viagem, também à Ásia, ainda a ser realizada, que é o convite do Brasil a participar, a integrar a reunião do G7 em maio, e que talvez um prisma interessante, legal da gente observar, é um pouco o simbolismo desse convite. Na verdade, não é nem simbolismo, né? O que factualmente representa esse convite, em que, tanto por um lado, de alguma forma coloca aí, né, a necessidade ou a vontade de ouvir o Brasil sobre os temas da agenda e a representação do país como o único país convidado da América do Sul a participar dessa reunião. Então, de alguma forma, estamos aí diante de, olha, toda reunião pauta uma série de discussões, então quem é convidado tem ali a oportunidade do seu posicionamento e, né, estamos aqui num podcast de política internacional, obviamente poder falar tem uma significância muito relevante na política internacional, né? Ser convidado a participar, ser convidado a falar é um poder não desprezível. Por outro lado, assim, algumas das questões conjunturais que permeiam o debate internacional colocam o Brasil ali numa situação, digamos, não tão confortável como o posicionamento do país frente ao conflito Ucrânia e Rússia. Não que haja um apoio brasileiro, do governo brasileiro, mas também não há uma pressão ao Kremlin, né? Obviamente, isso é já bem debatido. Então, se a agenda de tentar frear o avanço russo, a manutenção na guerra contra a Ucrânia, é uma das pautas mais relevantes do encontro, o posicionamento do Brasil não converge totalmente e isso certamente será ponto de debate. Mas ainda assim, se a gente pensar não necessariamente no aspecto, né, específico da guerra, mas pensar nos debates em torno da reunião do G7, o posicionamento, a participação do Brasil, o que o Brasil tem para falar, o que o Brasil traz de agenda, sem dúvida nenhuma, traduz a relevância desse convite e reforço, né, ainda mais pensando na relevância do Brasil dentro dos BRICS, uma representação, de alguma forma, do bloco, uma representação da América do Sul, ainda, né, associado à retomada do bloco Unasul, né? Unasul, perdão, se eu não estiver pronunciando corretamente. Também, né, também destaca a relevância dessa participação. Então, acho que é uma notícia aí bem quente, de pouquíssimo tempo, né? Saiu hoje essa notícia, hoje sexta-feira, e diz pra gente um pouco de como o Brasil tem retomado o seu
a possibilidade de sentar na mesa das discussões internacionais. Agora, o outro assunto que eu queria trazer para vocês, isso aqui é quase um giro de notícias, né? É uma coisa um pouco mais rápida, e aí trazendo um pouco agora para um debate mais analítico, né? A parte da coluna mais estruturante, sistêmica. Não sei se vocês leram, mas, né, não sei se vocês leram, se gostaram, enfim, qual foi a repercussão, mas na semana retrasada, semana passada, saiu a coluna do Harari no Globo, no Estadão, enfim, um monte de veículos de informação, em que ele remonta parte do debate que ele trata em Homo Deus sobre o avanço da inteligência artificial, sobre como a inteligência artificial ela está numa virada muito perigosa no limiar entre nos servir e pensarmos em todas as preocupações que eu já falei aqui várias vezes, né? Porque eu gosto desse tema, acho a voz dele importante nesse debate, repercuto bastante, mas de alguma forma, assim, o debate era sempre muito, olha, é perigoso, vai tirar emprego, a gente está falando de inteligência artificial, então a gente não está mais falando só de substituição de força física, a gente está falando de uma outra forma de se posicionar, isso pode tornar os indivíduos inempregáveis, e como que a gente vai pensar em políticas públicas, em políticas de Estado, que caibam pessoas que não mais sabem trabalhar, sabem produzir, sabem se estruturar dentro de um mundo a partir da inteligência artificial. E apesar disso tudo muito preocupante, talvez meio que quase que um recalque, né? Assim, né? Tal qual a gente recalca a morte, a gente recalca esse futuro em que nós também nos reconhecemos como inempregáveis, como substituíveis, como pessoas dispensáveis para o sistema produtivo, é muito duro se pensar dessa forma, a gente tratava isso de quase que como gestores da mudança. Olha, vamos fazer alguma coisa, temos ainda a capacidade de fazer alguma coisa, vamos pensar em políticas públicas, vamos pensar em soluções para que isso não acometa, mas, de novo, num afastamento muito peculiar à raça humana, né? A ideia de que a gente simplesmente afasta esses problemas como se eles nunca fossem chegar. Mas, por uma série de razões, incluindo o ChatGPT, acho que ficou latente a virada de chave, o ponto de inflexão e quais as reais dimensões que a transformação digital, que o avanço da inteligência artificial podem trazer para a nossa sociedade. Eu gosto muito de assistir os vídeos da Rita Von Hunt, né, porque sempre trazem uma forma muito curiosa de pensar, sempre muito diferente, por exemplo, do que é a minha cabeça, né, a minha formação e a minha forma de estruturar o meu raciocínio. Mas tem um vídeo que eu particularmente adoro, que se chama A Verdade é Subjetiva. E ela vai construindo o argumento dela e ela faz um exercíciozinho, que talvez eu já tenha falado aqui, mas eu realmente acho esse vídeo muito, né, transformador, muito elucidativo, em que ela fala de um determinado povo que não tem um nome para a cor azul e, portanto, não a reconhece ou não consegue distinguir de um tom verde. E quando a gente acha isso muito absurdo, a gente é submetido ao mesmo teste e eles têm palavras diferentes para distinguir tons de verde diferentes. A gente não enxerga, mas eles conseguem enxergar. E ela vai falando como dar nome às coisas, como colocar essa borda semântica, vai de alguma forma construindo a realidade junto com a gente. Então, ela trata, né, esse exercício para evidenciar como a palavra ela pode auxiliar, ela na verdade é a palavra que estrutura a gente e não o contrário.
E isso me lembrou um pouco esse debate da inteligência artificial, tanto pelo risco quanto pelo que a gente quer enxergar. Pelo risco, a gente, como o Harari coloca na coluna dele e também nos livros, né, a gente é conectado pela linguagem, pela comunicação. E quando falo pela linguagem, pela comunicação, não é a gramática, né? Não é abrir um livro de inglês, de alemão e conseguir entender. Mas, na verdade, como que as histórias e as palavras que costuram essa história desnudam e traduzem o mundo para a gente. Então, a gente é conectado pelas histórias que a gente acredita, a gente é conectado pelas histórias que nos contam, pela realidade que a gente vai pavimentando a partir do que a gente ouve e cria uma ideia de mundo dessa forma. Então, assim, é sempre aquele exercício, né? É como se a gente nunca tivesse uma ideia original, porque ela é sempre a partir e através desse conjunto de histórias que a gente se apropria, a gente capta, a gente interpreta e a gente vê o mundo e entende o mundo a partir delas. Então, quando a gente pensa dessa forma, né, quando a gente enxerga a situação dessa forma e a gente fala sobre a inteligência artificial ela também pode se apropriar da linguagem e criar para a gente mundos novos, distintos e incomunicáveis. E que fazem com que a gente não mais consiga enxergar a realidade, não mais a gente consiga... É o próprio conceito de realidade aqui, né? É também subjetivo, mas ao menos uma realidade possível para que a gente possa conviver entre pares diferentes, conviver entre histórias diferentes, conviver em sociedade e estabelecer um solo comum que as nossas vidas, os nossos contratos sociais, as políticas públicas possam, de alguma forma, serem convergentes ou serem possíveis de conviver junto. Então, a ideia de, como ele diz no artigo, né, de que a inteligência artificial ela pode pegar a chave mestra, que é a nossa comunicação, ela passa a ser muito assustadora porque é quase que um ponto de não retorno, né? Assim, a partir daí, a gente não mais vai entender aonde a gente está, o que a gente enxerga, o que a gente constrói, como que a gente se relaciona, com quem a gente se relaciona, qual é o mundo que a gente participa, qual é o mundo que a gente se prepara para enxergar. E o quão menos preparado para isso a gente tiver, mais devastador podem ser os efeitos. Então, quando ele traz essa discussão, eu acho que a gente avança um pouco, né, nessa ideia, ainda muito a partir de uma lógica capitalista pós-revolução industrial, que o grande problema é a gente deixar de se entender um trabalhador economicamente ativo. Porque é muito interessante a gente pensar que esse é o maior problema, porque, de alguma forma, esse problema, a gente tem ferramentas, a gente tem instrumentos, a gente já passou por outros processos de inovação, a gente já teve a perda de emprego e a recuperação de outras atividades econômicas. Então, é quase como se a gente tivesse assim, olha, estamos morrendo de medo, mas, na verdade, a gente está morrendo de um medo conhecido, a gente está morrendo de medo de uma coisa que é tangível, que a gente pega, que a gente entende, que a gente tem ferramentas. Mas o que ele traz, que é uma visão muito assustadora, a gente não sabe mais do que a gente está falando. Porque agora a gente perde não a nossa participação econômica, mas a gente perde o acesso à nossa própria humanidade. Porque o que nos faz hoje seres sociáveis é o que está sendo meio que roubado de nós. Então, para isso, a gente precisa ter elementos que a gente sequer consegue desenhar. E aí, voltando ao vídeo da Rita, né? Se a gente sequer reconhece o problema e as ferramentas que a gente precisa para
solucionar o problema, a gente não consegue nem enxergar, a gente não consegue nem ver. Então, assim, eu fiquei muito impactada com essa coluna, né? Obviamente, por já gostar do assunto, por me interessar e por entender que isso coloca a gente meio que numa realidade imutável, que é a transversalidade dos assuntos e como a gente não pode tratar apenas do lado econômico ou apenas do lado social ou apenas do lado das relações de trabalho. Assim, agora a gente está falando de algo que nos conecta e ao mesmo tempo que nos conecta, nos interdita como seres humanos. Então, eu acho que é extremamente útil esse tipo de coluna para que também a gente possa, para o segundo aspecto que eu queria trazer para vocês, que é a importância das humanidades, a importância de tratar como uma questão, de tratar questões sociais de uma forma, para além de responsável, é uma forma determinante para a condução das nossas vidas. Então, quando a gente começa a estudar economia e quando a gente começa a entender os modelos econômicos, a gente faz uma espécie de culto, né, um ode à tecnologia, como algo assim, olha, a tecnologia ela tem que ser criada, né? A gente tem que investir em inovação, investir em inteligência artificial, investir em tecnologia desculpa, né, a redundância, porque a gente capta essas coisas e a gente se torna mais produtivo, mais eficiente, e é isso. E assim, a tecnologia é neutra, a gente não precisa se preocupar com os rumos dela. Mas, de alguma forma, o que está acontecendo meio que coloca a gente de frente para a tecnologia e pensa, ok, assim, é bom um sistema mais inovador, é bom a gente ter acesso a facilidades, a tecnologia salva muita gente, a inteligência artificial salva muita gente, a nossa vida é muito facilitada, ninguém aqui quer voltar para a fila de banco, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas, ao mesmo tempo, dada a velocidade e o perigo do que pode acontecer, a necessidade da gente tratar da tecnologia com os cuidados éticos que a gente já trata, medicina, né, os cuidados com saúde, outros aspectos do conhecimento, assim, também tem uma mudança de percepção, né? Também acaba fazendo com que as humanidades como determinante para a nossa vida em sociedade, como determinante para entender que a gente não pode simplesmente achar que há uma acomodação óbvia, uma acomodação neutra e uma acomodação equitativa do desenvolvimento tecnológico sem quaisquer consequências sobre, no fim das contas, o futuro da humanidade. Então, acho que assim, é um debate extremamente relevante, é um debate que a gente tem que fazer todo santo dia, assim, qual é a responsabilidade de usar inteligência artificial? Como que as nossas crianças estão crescendo a partir da inteligência artificial? Como que nós estamos nos conectando? Como que nós estamos cuidando uns dos outros, cuidando dos nossos pais, cuidando dos nossos filhos, cuidando das pessoas que estão com a gente a partir da inteligência artificial? Isso é um problema de dimensão econômica, isso é um problema de dimensão social, isso é um problema da saúde. É responsável o uso irrestrito do ChatGPT, por exemplo? É responsável a gente dizer, olha, não, mas ainda que... Isso eu achei curiosíssimo, né? Não, os empregos podem diminuir, mas a produtividade aumenta. Ok, mas isso se traduz em quê? Quais são as políticas que a gente precisa fazer para que isso não seja um problema social? Então, assim, eu acho que se antes, na década de 1950, 1940, 50, 60, a gente tinha um medo da bomba atômica e pensava sobre isso, acho que agora
assim, esse medo, é bom que ele paire sobre as nossas cabeças para a gente poder atuar e para a gente poder entender como são as nossas vidas, porque, de novo, não é só um problema econômico, não é só um problema de trabalho, antes fosse, porque mal ou bem a gente tem ferramentas e instrumentos para mitigar os efeitos, mas quando a gente está diante de uma retirada do controle, né, como Harari disse, da chave mestra da nossa humanidade, aí a gente entra num ponto de não retorno em que, se a gente não cuidar, estaremos para sempre nas cavernas de Platão, mundo afora. É isso, pessoal. Eu queria deixar aqui, bom, como dica, o vídeo da Rita Von Hunt, maravilhoso, assim, sempre muito elucidativo, a coluna do Harari, e uma coisa que eu acho que é um efeito colateral disso tudo que a gente está falando, né? Quando a gente se isola em bolhas, quando a gente se isola em redes sociais, a gente tende a achar que não, mas vai ser ótimo um mundo assim, porque aí eu estou vivendo com semelhantes, é quase como uma lógica de condomínio, né? E acho que é bem legal a gente entender que a lógica de condomínio é tudo menos interessante, é tudo menos legal viver assim, pelo que o Freud já falava, né, sobre a neurose acho que é esse o termo, né, das microdiferenças, né, quanto mais semelhante, mais atrito a gente tem. Então tem um vídeo do Christian Dunker que ele fala sobre isso, sobre os perigos da lógica de condomínio. Então, assim, acho, assim, são 3 dicas que eu queria dar que me ajudam, né, a pensar dessa forma, do que eu acabei de falar aqui para vocês, e que acho que são bem interessantes da gente entender um pouco das nossas dinâmicas atuais e sociais, para entender um pouquinho o mundo e sair da caverna. É isso, pessoal. Um beijo e até semana que vem.